Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Aí nós vamos ver que termo que é usado aí agora. Romanos capítulo 5, versículo 1. Achamos? Tem mais uma Bíblia aqui. Vamos ver então. Romanos 5, 1. O que diz aí? Alguém pode ler para mim? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, queridos, que eu quero, e nós vamos começar a estudar exatamente isso. Nós somos justificados. Aí, se a gente olhar, agora abre sua Bíblia agora em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. O que diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Duas declarações diferentes. Primeiro, Paulo fala que todos pecaram. Quer dizer o quê? Não há justiça em ninguém. Depois ele fala, somos justificados. O que eu quero dizer, queridos, muitas vezes é usar uma palavra para os cristãos equivocadamente, uma palavra errada, falando que nós, por causa de Jesus, somos justos. Jamais, sob circunstância nenhuma. Por causa de Jesus, nós somos justificados. E é isso que nós vamos falar hoje. Justificação. O que é justificação? Ele aparece em alguns textos do Velho Testamento também. A palavra justificação é declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com as exigências da lei. Vamos dar um exemplo mais próximo da gente? Você faltou no colégio, no trabalho, o que você faz com o atestado? Você justifica. Aquela falta existe. Mas se ela lá na frente vier a querer te prejudicar, você justificou. Ah, vou cortar o salário, não pode, que está justificado. Você não faltou? Você faltou. Você foi faltoso naquele dia, mas você está justificado. A ideia da Bíblia é: nós somos pecadores? Somos pecadores. Mas por causa de Cristo nós somos justificados. Então vamos ver alguns textos. Êxodo 23, 7, segundo livro da Bíblia. Deuteronômio 25, 1. Olha aí para a gente, Provérbios 15, 17, depois de Salmos. Isso? Não, você vai ler para cada um, vai ler um texto. Provérbios 17, 5, depois de Salmos. Êxodo 23, 7, quem? O evangelista. Deuteronômio 25, 1, diaconisa. E Isaías 5, 23. O Velho Testamento apresenta a palavra justificado. 17, 5. Êxodo 23, 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então quer dizer, o justo aí é aquela pessoa que anda conforme a lei. Eu não quero a lei hora nenhuma. Então, a gente sabe que nós, os seres humanos, na lei de Deus, a gente pode andar 100%, sobre circunstância nenhuma. Você vai se esforçar, vai se dedicar, mas a gente não consegue. Deuteronômio 25, 1. Quando contempla entre alguns e vierem a juízo, para que o justo, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. Então, ao justo justificarão. Quer dizer, pela justiça dele vai ser justificado. Provérbios 17, 5. O que escarnece do próprio insulta ao que criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Ele está falando, alguém se alegrou do mal de alguém. E acontece muito isso, né? E fulano, eu já falei isso aqui uma vez. Já viu como que o vizinho gosta de dar notícia para você que a sua luz foi cortada? Fulano, cortaram a sua luz. Parece que tem uma alegria em falar aquilo. Parece que é um prêmio que ele ganhou. Aí diz o quê? Quem se alegra disso será cobrado. Isaías 5, 23. Os que justificam muitos com suborno e negam ao justo justiça. Então o que acontece, queridos? O que é justo? É alguém que cumpre as exigências da lei. Agora no Novo Testamento, essa palavra muda um pouco. Essa palavra quer dizer o quê? É declarar uma pessoa justa.
Quer dizer, mesmo você errando, mesmo você pecando, Deus teria esse poder para te entregar a justo, mas baseado na salvação no ato de Jesus Cristo. Vamos ver agora lá no Velho Testamento? Mateus 12, 37, Lucas 7, 29 e Romanos 3, 4. Mateus 12, 37, Novo Testamento agora. Lucas 7, 29 e Romanos 3, 4. Alguém achou Mateus 12, 37? Ué? Lucas 7, 29. E Romanos 3, 4. Romanos 3, 4. Lucas 7, 29. Lá, Mateus 12, 37. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então aí diz o quê? Está falando que a palavra da pessoa pode justificá-la ou condená-la. Aí aparece a palavra sobre justificar. Lucas 7, 29. Achou? Lucas 7, 29. De todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado. Agora que seja, jamais Deus seja considerado justo, mas você seja julgado segundo as suas palavras, certo? Agora Lucas 7, 29. Todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Então, queridos, aí a palavra justificar tem essa finalidade. Primeiro, mostrar que alguém cumpriu todas as exigências da lei. Segundo, mostrar que a pessoa, ela sendo ímpia, Deus tem poder de justificá-la. Então, o que é justificar? É declarar, em termos forenses, que as exigências da lei, como condição de vida, estão plenamente satisfeitas com relação a uma pessoa. Então, quando acontece isso, Deus está falando, nós somos justificados. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos puxar para a memória. A conversão acontece aonde? No céu ou aqui na terra? Na terra. Quando a pessoa é renovada, no céu ou na terra? Na terra. E acontece na terra ou no céu? No céu, exatamente. E quando acontece? Aí que vem o gostoso. Quando você aceita Jesus, quando você levanta a mão para Jesus, você passa a ter o direito de ser justificado. Mas ele só acontece no céu. Quando você morreu ou veio o juízo final, ali vai ser livre dos seus pecados, nossos pecados, que não são poucos. Na hora que bater o martelo te condenando, é a hora que Jesus vai te justificar. Aí encaixa naquele versículo que fala: quem me negou diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Como Jesus vai negar diante do Pai? O homem, a pessoa sendo julgada, Jesus quer quebrar. Talvez, eu até acredito que na hora do julgamento, algumas pessoas vão apelar para Jesus. Jesus, não te conheço não. Você passou a vida toda lá embaixo me ignorando. Não te conheço. Nós não temos um acordo, não um acordo prévio lá na terra. Você não tem até um adesivo de carro. Você pode até viver sem Jesus, mas terrível coisa é você morrer sem Jesus. Então a ideia de justiça é exatamente isso. Ela acontece lá no tribunal. Você aceitou Jesus aqui, você tem direito a essa justificação. Certo? Vamos ver mais textos bíblicos? Vamos lá. Atos 13, 39. Romanos 5, 9. Esse texto é bom. Romanos 8, 30 a 31. Evangelista. 1 Coríntios 6, 11. Diaconisa. Vamos ver, você achou Romanos 5, 9? Procura Romanos 5, 9. Vamos lá, então, Atos 13, 39. Por meio dele, todo ele é justificado, e todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés.
perfeitos em Cristo. Por meio dele quem? Jesus, são justificados de todas as coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Porque o que é justificar, queridos? Deixa eu tentar passar bem claro. É você cumprir satisfatoriamente o que a lei está cobrando de você. E aí, queridos, se torna uma coisa, a lei de Moisés. Naturalmente é uma lei perfeita. Nós que somos imperfeitos poderíamos cumprir essa lei? Sob circunstância nenhuma. Até ontem eu fui no casamento, mas virou até uma aula de teologia muito gostosa, por sinal. E aí, gente, Deus na hora me ensinou uma coisa interessante. O rapaz estava me perguntando o seguinte: pastor, por que Deus permitiu Adão e Eva errarem? Pergunta boa. Eu sempre falava por causa do amor de Deus, tudo. Mas na hora veio uma resposta perfeita da parte de Deus. Eu falei o seguinte: sabe onde começou a cobiça de Adão e Eva no paraíso? Quando? Quando Deus falou o seguinte: comereis de todas as árvores, menos da árvore que está no meio. Até a posição da árvore foi estratégica. Eu chego aqui com a gente, se for mexer com tudo. Mas não é naquele quartinho, não. O que vai vir na sua cabeça? O que tem naquele quarto? É um mistério. É um mistério. Eu posso entrar em qualquer lugar menos naquele quarto. Aí foi isso que Deus fez: ó, todas as árvores podem comer. Mas a árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal não pode. E se a gente puxar pela memória, vocês vão observar bem, antes da Eva comer o fruto, o que a Bíblia diz? Eva viu que o fruto era desejável. Então, provavelmente, não foi a primeira vez que a Eva passou ali naquela árvore. Talvez tenha passado outras vezes. E olhar, por que eu não posso comer esse fruto? Porque, queridos, o diabo, ele veio nos tentar em cima dos nossos desejos. O que eu desejo? Se eu tenho uma fraqueza para fumar, ele não vai me oferecer bebida, ele não vai me oferecer dinheiro, ele vai me oferecer cigarro. Ele sabe a minha fraqueza. Então, o diabo já deve ter percebido que ela sempre passa aqui. Tanto é, porque aonde a gente entende que a conversa foi dada? Perto da árvore. O diabo não chamou a Eva para a árvore. Ela deve ter passado ali e ele começou a conversar com ela. Tudo indica, ele não fala aonde eles estavam. Mas para a rapidez que ela pegou o fruto, estava bem próximo da árvore. Aí, o que acontece? Ela come do fruto, acontece alguma coisa? Nada. Mas quando Adão come, os outros se conservam no paraíso. Era só eles não comerem o fruto. Só isso. A questão não era o fruto em si, a questão era a obediência. Adão foi colocado em teste na obediência. E ele provou que a raça humana, ainda que tenha ganhado de mão beijada o paraíso, não conseguiu se conservar no paraíso. Então Deus colocou Adão e Eva em teste e eles não passaram. Simples. Eles não provaram o quê? Que nós não temos competência para ficar no paraíso. Precisamos que alguém faça isso por nós. Tanto é que imediatamente o que acontece? No versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, Deus prepara a solução. Olha, vai nascer o fruto da mulher, que vai acabar com a serpente e vai continuar com vocês. Então, queridos, o que a gente está vendo agora aqui? Que o homem não consegue se justificar tentando obedecer à lei, porque a lei é perfeita. O homem não é perfeito. Próximo texto, Romanos 5, 9. Depois Romanos 8, 30 a 33. Sangue de Jesus. Qual a diferença, queridos? Que antes, na lei de Moisés, a gente tinha que fazer para ser... Totalmente equivocada. Como assim? Eles começaram a perguntar o seguinte: só quebro a lei se eu fizer. Não é essa a interpretação da lei. Quando Jesus veio, ele deu o sentido da lei. Lembra lá no Sermão do Monte? Ele falou: olha, se você
você pensar ou falar em matar o seu irmão, você já matou o seu irmão no seu coração. Ah, Jesus mudou a lei, não, Jesus trouxe sentido para a lei. Porque os fariseus, os judeus da época, eles queriam pregar o quê? Só se quebra a lei quando se é executado. Não é isso a ideia da lei. Então os judeus, eles estavam o quê? Se eu pegasse uma faca, colocasse no pescoço de alguém, na hora de enfiar, não enfiasse, não quebrei a lei. Mas Jesus falou, não, já quebrou a lei. Mas já quebrou a lei. Porque só de você pensar, você quebrou a lei. Porque a lei de Deus, mesmo que seja aplicada no mundo físico, ela principalmente vem no mundo espiritual. Vem lá dentro. Então, a partir do momento que eu tive a intenção, não fiz, mas eu tive a intenção. Se eu não me arrepender, ela é computada como um pecado não arrependido. Eu estou lutando contra o pecado, amém? Eu estou lutando. Estou lutando contra meus pensamentos, contra meus sentimentos. Mas a partir do momento que veio, eu tenho que me arrepender e pedir perdão. Você está no pecado premeditado. Exatamente, exatamente. E pecado não confessado, não abandonado, aí vai um acréscimo do pastor Camargo. Ele vai sendo o quê? Trabalhado. Concorda comigo? Você pensou alguma coisa e não se arrependeu. Aí você vai trabalhando aquele pensamento. Aquele pensamento você começa a comentar com alguém, lógico, com alguém que vai favorecer aquele pensamento seu. Então, o ideal é que pensou, não é aprovado por Deus, já confessa. Isso é um obstáculo para que o pecado não se concretizar. Eu tenho um rapaz, o meu irmão cachado, esse é um negócio de pecado que acreditava. Ele me chamou para dirigir um carro para ele, ele tinha uma na casa do Horizonte. Mas eu, no momento, eu não sabia, não. Aí estava na minha igreja, direitinho, ele já me batizado tem mais de 8 anos. Aí foi eu e esse rapaz e mais um irmão. Esse pode competir. Chegou no meio do caminho e falou comigo assim, eu dirigi no carro. Você não levar lá? Rapaz está fazendo a minha casa lá, você vai falar para ele que ele pediu R$300 para falar que você é meu irmão, você trabalha na companhia, você parou agora meio-dia, você me prestou o dinheiro para me dar para ele. Eu falei, mas por que você não fala a verdade? Não, porque vai ver, isso aqui, já falei para ele que o Chevette não é meu, que o Chevette é seu. Você falar para ele que você é meu irmão. Eu falei, você leva a mão não, eu não vou fazer contra essa mentira não. Não, rapaz, mas por que você não fala a verdade? Não, o cara ficar de olho grande em mim. Eu falei, meu irmão, não vou fazer isso não, porque isso é o pecado premeditado. Exatamente. Porque o conhecimento da palavra que você tem, não vou fazer parte de pecado isso não, hein? Porque tem pecado que, quando você vê, você já está dentro dele. É uma coisa assim. Quer ver um exemplo? A gente está andando aqui, quase que aconteceu comigo isso agora. Quase que aconteceu isso comigo. Você está no ponto de ônibus, vem um ônibus, passa na poça d'água e te molha. Qual a sua reação? Glória a Deus, comprei minha roupa que eu estou saindo. Você não vai falar isso. Por mais que você seja crente, podia ter passado em outro lugar. Oh, seu filho de Deus abençoado. Você não vai falar isso. Você vai se irar. Foi um pecado que você não premeditou, você não queria. Nossa, o cara me molhar, eu vou xingar ele. Você não vai falar isso. Mas tem pecado que você pode evitar. A estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quer dizer, aí está falando que quem ele chamou, ele justificou. Então Deus nos chamou em Jesus Cristo, aceitamos a Jesus, nos entregamos a Jesus, então nossos pecados já estão justificados. Aí é interessante, né, não sei se a gente já leu ou vai ler ainda, mas lá em Romanos 8, versículo 1, um texto bem conhecido, diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quer dizer, nós somos justificados. E, queridos, é uma coisa real. Constantemente, Satanás está lá no céu, do lado de Deus. E quando vamos ver um texto em Zacarias que fala sobre isso, apontando para Deus as nossas falhas. Em contrapartida, nós temos quem? Jesus falando, ó, isso tem acordo comigo. Isso tem acordo comigo. O pecado dele está na minha conta. Pode deixar. Agora, 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas
somos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então o que acontece, queridos? Todos os nossos pecados foram jogados na conta de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Todos, sem exceção. Nós somos justificados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Certo? Agora nós vamos ver, queridos, a natureza e característica da justificação. Então, vamos definir. Justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Deus, ele é um juiz, ele mesmo leu todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, e ele fala, olha, fulano de tal está justificado. Não vou condená-lo, não vou cobrá-lo por causa do sacrifício do meu filho na cruz. Então, justificação é isso. É um ato judicial de Deus, não um ato do processo da renovação, como um ato da regeneração da conversão. Então, a justificação é um ato instantâneo. Interessante, querido. Essa justificação, na prática, não muda nada em mim e nem em você. No seu dia a dia não muda nada. Não muda nada. É um ato que altera a nossa posição aonde? No tribunal de Deus. No tribunal de Deus. Deus no livro prático, né, cobrando de nós alguma coisa. E interessante o seguinte também, ele e restaura o pecador de todos os seus direitos filiais. O que nós queremos dizer com isso? O que a Bíblia nos ensina? Aí que vem a coisa interessante. Quando você é justificado, seus pecados são tirados, a culpa do seu pecado é tirada de você passa a ter direito de adoção. Adoção de quê? De filho de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia, vamos todo mundo abrir junto. É um texto interessante. Então o pessoal vai passar, todo mundo é filho de Deus. Essa aí é conversa de pescador. João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, 12. Quem pode escrever aí para a gente ver? Todos dão testemunhos de demérito, até a mesma verdade. Não, eu acho que é primeiro João. É João 2? Aí é a carta de João. Aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Porque o que nos separava de Deus é o pecado. Uma vez que a gente não tem mais essa dívida judicial com Deus, ele começa a ter esse privilégio. E detalhe, queridos, a justificação, ela acontece uma vez por todas. Nós não somos justificados várias vezes, não. É um processo imediato que não se repete. E ela é completa e não existe isso de mais ou menos justificado. O homem é plenamente justificado ou absolutamente não justificado. Certo? O versículo 13 completa a mesma Pode coisa. ser. Os pais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pode ser. Exatamente, agora são filhos de Deus pelo Espírito.
O único Filho de Deus gerado dele é Jesus Cristo. Mas passamos a ter por causa do Espírito que nos renovou. Agora eu queria dizer uma coisa gostosa e interessante na justificação. São os pecados passados, presentes e os Romanos 21, Hebreus 10, 14 e Salmos 103, 12. Perdão consentido na justificação aplica-se a todos os pecados, sem exceção. Vamos lá? Então Romanos 5, 21, Hebreus 10, 14 e Salmos 103, 12. Pode ler. Romanos 5, 21, alguém achou? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha só, a graça reinasse para a vida eterna. O perdão dos nossos pecados é até a vida eterna. Porque se não fosse assim, queridos, todo dia, vamos ser sinceros, todo dia a gente ia ter que ser justificado, não é? Um peca todo dia. Todo dia, ó, vem cá, está justificado. Não, o sacrifício de Jesus é poderoso e eficaz, que uma vez nós O sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, o pecado que eu fiz em 1900 alguma coisa está perdoado. O pecado que eu fiz ontem está perdoado. Mas eu vou viver mais uns 20, mais uns 30 anos e vou pecar, lógico. Mas essa justificação é tão eficiente que já garante o perdão do pecado. Agora, Salmos 103, versículo 12. Assim como está longe do Oriente, do Oriente, do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então o que ele diz aí? Qual é a ideia? Que ninguém pode jogar na nossa conta pecados passados. Ninguém. O homem pode, as pessoas podem fazer isso. Mas esse estudo é bom que a gente dá consciência do que antes éramos pecadores, falhos, errávamos, mas nem Deus coloca mais na nossa conta, o único que poderia colocar algum erro no nosso passado. Porque a hora que eu me entrego a Jesus, tudo aquilo que eu fiz antes foi, graças a Ele, removido das nossas vidas. Vamos ver aqui mais dois textos bons. Salmos 32, 1, Isaías 44, 22 e Jeremias 31, 34. Salmo 32, 1, Isaías 44, 22, Jeremias 31, 34. E para quem ninguém fique sem ler, Isaías 43, 25. Salmo 32, 1. Agora vamos explicar essa palavra coberta. O que é que para Deus o pecado dele é o sangue de Jesus que descobre. A palavra propiciação é isso, é cobrir o pecado, né? É jogar algo sobre o pecado. Antes era jogado o sangue dos animais, mas era falho, era limitado, não era suficiente. Tanto é que era uma prática constante, agora não. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados e remove. Isaías 44, 22. Eu apaguei suas ofensas como uma névoa, os seus pecados como um dilúvio. Voltem para mim, porque eu sou o que te remito. Olha a palavra poderosa. Eu apaguei todos os seus pecados, como a névoa, como a nuvem. Volte para mim. Então Jesus, Deus estava chamando Israel e falando: olha, pode vir, não tem mais pecado, não tem mais dívida. Agora Jeremias 31, 34. E não Isaías ensinará. 43,
não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei dos seus pecados. E queridos, vamos colocar uma regra na nossa vida. Você já fez essa oração alguma vez? Senhor, perdoe, né? O homem voltou agora, nós que voltamos há alguns tempos. Você já não fez essa oração? Senhor, perdoe todos os pecados que eu cometi. Já não fez essa oração uma vez? Aí a sua mente vai trazer algumas lembranças dos pecados passados foram perdoados, ponto final. Imagina, vamos imaginar que você está devendo um dinheiro para Aí a gente tem que entender com Deus que a nossa mentalidade sempre nos limita e cobra que a gente peça perdão. Os nossos pecados já estão perdoados, ponto final. Próximo texto, Isaías 43, 25. As tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, olha aí chega o dono pode. O dono chega e fala assim, ó, aqui ó, você não está me devendo mais nada. O único que pode fazer isso é Deus. Assim que você não faça nada, ele pode fazer isso. Mas para incrementar ou para dar peso, Jesus veio e pagou a sua dívida. Então, além de Deus poder tirar seus pecados, Jesus ainda pagou a dívida. Então, queridos, nós, certo? Mas aí, queridos, uma coisa interessante. Certo que meus pecados justamente o pecado não faz diferença. Mas quando eu pratico, ele me entristece. Porque não faz mais parte da minha natureza. Não faz parte mais do meu dia a dia. Eu já estou perdoado judicialmente. Mas como que ele desagrada a Deus, isso me afeta. Misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Eu vou dizer, não lembre do pecado da minha mocidade, porque ele sabe, não, eu fiz coisa errada. Então aquilo me entristece, aquilo não me agrada. E queridos, agora nós vamos ver agora o primeiro lado da justificação, que é tirar o pecado. Então nós vamos ver o outro lado da justificação. Esse eu queria que todo mundo acompanhasse. Zacarias 3:4. É o penúltimo livro, 3:4. Aqueles que permaneciam diante de mim, dizendo: removei-lhe as vestes sujas, e disse para ele: tirei a tua iniquidade, e te vestirei com trajes vestivos. O que acontece aí? Sumo sacerdote Josué está na presença de Deus. E Satanás ali. Se você observar esse texto, só fala que Satanás estava ali também, na presença de Deus. E aí fala, que o diabo corta a cruz. Nada disso. O diabo está constantemente perto de Deus com a única finalidade de nos acusar. Não é que ele é justo, não.
Ele está ali só para nos atormentar. E ele tem a visão aí de que o sumo sacerdote Josué, representante do povo, estava diante de Deus com as vestes sujas. Satanás estava apontando para ele. O que é que Deus faz? Qual é a ordem que Deus dá? O que? Pode falar. Trocar os vestidos dele. Tira essa roupa suja e coloque uma roupa de festa. É esse o outro lado da justificação, queridos. Qual é a ideia da justificação? Ele remove o pecado da gente, mas não é só remover o pecado, ele nos reveste de outras coisas boas. Ele tira a sentença do pecado e nos dá direitos à herança. Né? Ele dá direito à herança. Ele tira a culpa, ele tira a dívida judicial e nos faz herdeiro de tudo que Jesus conquistou. Quer ver? Vamos ler de novo. Romanos 5, 1 e 2. Só lemos 1. Vamos Romanos 5, 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então agora, de um lado, o que a justificação nos dá? Primeiro nós vimos em Tiago, diz que quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo. Forte, temos esperança. Gálatas 4:6, texto brilhante e perfeito. Agora vimos primeiro o que a justificação tira: o pecado, a condenação. Agora, o que a justificação traz para a gente? Paz com Deus, reconciliação, e agora nós vamos ver o presente que a justificação traz. O quê? 4:5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o que? Passamos a ganhar a adoção de filhos. Antes éramos meras criaturas destinadas à condenação. Agora, por causa da justificação, nós ganhamos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E aí, queridos, vamos fazer uma pergunta aqui. Pode até parecer simples demais. Vamos fazer uma pergunta aqui? Vamos imaginar aqui que fôssemos ricos. Glória a Deus. Todo mundo aqui é rico. Fazendeiro, dono de agência. Agora, quem mais direito? Exato. Parabéns. Todos iguais. Olha que coisa. Mas, pastor, olha só falando a Bíblia. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 16 em diante. Se não me falha a memória, e se Deus quiser, eu não vai falhar. A partir do versículo 15, Romanos 8, acho que é de 15 a 18, cada um lê um versículo. Porque não recebeis o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoração de filhos pelo qual clamamos ao Pai. Então, quer dizer, O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. isso. Corre a mente lá em João 3, que diz o quê? Nos engorda, nos nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então a justificação permite a gente nascer de Deus. Nós somos de Deus. Versículo 17. Nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e
coerdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos ser sincero, você sabia disso? Você é herdeiro juntinho com Jesus, direitos iguais. E olha que foi ele que sofreu, foi ele que foi para a cruz, mas é direito nosso. Aí lá em Apocalipse, capítulo 1, não me lembro o versículo, diz que ele nos chamou para sermos sacerdotes e reis, que nós vamos reinar com ele. Quando diz lá que Jesus é rei dos reis, ele não está falando apenas dos reis da terra, ele está falando de nós. Nós somos reis, algumas são rainhas, né? Tem como ser rei. Algumas são rainhas, porque nós temos direito ao que Jesus começou. Mas, pastor, é Bíblia. E é uma coisa lógica. Uma lógica dentro da Bíblia. Se o abençoado Adão pecou e trouxe para a gente o quê? Pecado, dor, morte, separação e inferno. Você estava no paraíso com Adão? Eu também não estava. Mas imagina quantos anos eu entrei se eu estivesse no paraíso com Adão. Eu não estava com Adão. Eu pedi para ele me representar? Não. Mas a atitude dele me afeta até hoje. Com Jesus não poderia ser diferente. Não é? Se com Adão para trazer o mal ele me atingiu, Jesus para trazer o bem tinha que me atingir também. A condição é que eu tenho que ter feito. Então nós somos co-herdeiros. Jesus senta no trono, ele senta junto. O que diz, se não vai memória, em Apocalipse 1 Coríntios, que se a gente morrer antes do fim do mundo, o que vai acontecer? Maravilha! A gente vai vir com Jesus para julgar a terra. Imagina, aquela pessoa que não te deu moral, não te deu crédito, se chamou para a igreja, ela vai olhar para o céu e falar: olha lá, fulano, lá com Jesus. Ó, fulano, fulano. Não sou ser nada. Só estou aqui para falar amém para quem ele falar. O que Jesus falou, fala amém. Mas fulano, a gente jogava bola junto. Então, tantas vezes eu te chamei para ir na igreja, você pensou que eu estava andando para trás, aí onde você está agora. Eu te avisei que era verdade. Eu arrependi. Imagina, eles veem a gente todinho de branquinho, relucente, rapaz, os anjos atrás. Quem vem primeiro é a gente, Jesus, os anjos atrás da gente. Olha o privilégio. Isso vem por causa da justificação. Ganhamos seu herdeiro. Último versículo, versículo 18. Porque considero que os sofrimentos que tenho presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quando eu estou sofrendo, tem que falar não para a carne, tem que lutar contra o pecado. Diz o quê? Não chega perto o que nós vamos ter. Não chega perto. Não chega perto. A gente pode ter um exemplo simples. A mãe que tem filho de parto normal. Se o filho é uma bênção, é bom, trabalhador, honesto, faz diferença do que ela sentiu? Nenhuma. Se eu fosse ter mais um filho como esse aí, nenhuma, não faz diferença. É isso que Paulo quer falar. O que estamos passando aqui na terra não chega nem perto do que nós vamos ter. E, na verdade, porque nós já temos. Agora, depois, vamos ter muito mais ainda. Certo? Vamos lá. A justificação é ativa. Consiste numa declaração que Deus faz a respeito do pecador. Declaração feita no tribunal de Deus. Então, a justificação acontece no tribunal de Deus. Não acontece no nosso coração, não acontece na igreja, é no tribunal de Deus. Queridos, e vamos parar para analisar. Qual é o lugar mais decisivo das nossas vidas? O tribunal de Deus. Lá ele vai decidir qual eternidade nós vamos passar. Estava conversando com uma pessoa, não lembro quem. Aí falou assim: não, a vida do fulano não acabou, a história dele não acabou, não acabou mesmo não. Eu não sei aonde vai continuar, mas que vai continuar. Que a nossa alma é imortal. Ou no inferno, ou no céu. Mas ela continua assim, sem sombra de dúvida. Certo? A justificação, né, a concessão de perdão do pecador não acontece no coração e na consciência. Ele passa a ter consciência, ele é informado que ele agora tem privilégio, tem direitos. E isso, queridos, a ideia é o quê? De a gente
ter essa alegria, essa satisfação de servir a Cristo. Para terminar, a justificação vem através do quê? Da fé. Justificados mediante a fé. Vamos ver alguns textos para a gente já está fechando o assunto? Romanos 3, 21, 27. Romanos 4, 3 e 4. Gálatas 2, 16, 21 e Gálatas 3, 11. Vamos lá. Romanos 3, 21, 27 e 28. Depois Romanos 4, versículo 3 e 4. Depois Gálatas 2, 16 e 21. Depois Gálatas 3, 11. Romanos 3, 21, 27. 21 e 27. E 28. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então quer dizer, a justificação é pela fé. Eu não tenho que fazer para ser justificado, eu tenho que crer. Eu creio que Jesus morreu na cruz e isso é suficiente para me levar para o céu. Eu creio nisso, creio. Bom, eu não vou começar agora não vou comer carne de porco, agora eu vou... Não é por atitudes que eu vou ser justificado, mas é pela fé. Agora, Romanos 4, o 3 e 4. Romanos 4, 3 e 4. Pois o que diz a Escritura? Perdoava ao Deus isso que foi imputado como justiça. 4 também? 4 também. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado. O galardão segundo a graça, mas segundo a prática. Então, o que ele está falando? Ele está comparando com Abraão. Abraão foi justificado, foi imputado a justiça. Ele foi colocado a justiça nele por causa das obras? Não, porque ele creu. Abraão obedeceu a Deus porque ele creu. A gente tem visto isso na quinta-feira. Então, a justificação vem por crer. E é uma coisa lógica. Às vezes a gente começa a estudar e as coisas começam a ficar muito claras e muito lógicas. Eu só vou fazer algo se eu crer. Quer ver um exemplo simples? Vamos supor que a gente reúne e fala assim, ó, terça-feira nós vamos na praia. Vamos na praia. Mas a gente tiver certeza que vai chover, nós não vamos adiar na praia. Não vai chover. Não. Mas todo dia, tem certeza que vai chover. Porque a meteorologia, alguém falou que vai chover 7 dias direto. Então, eu ajo, eu tomo atitude conforme aquilo que eu creio. Se eu creio, eu ando com uma fé totalmente natural. Então, se eu creio, eu vou agir naquilo. Foi isso que Abraão fez. Abraão creu e ele agiu. Aonde que Abraão creu? Quando ele recebeu a promessa do filho. E a maior prova da fé de Abraão foi o quê? No sacrifício de Isaac. Hebreus explica o quê? Que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Então ele cria nisso. Gálatas 2, 16 e 21. Depois 3, 11. É 2, 16 e 21. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 16 e 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, se é assim que Cristo morreu de balde. Quer dizer, ele está falando o seguinte: a justiça não vem da lei, não vem das obras, é fé. Se eu crio e pronto. Aí Paulo no final, ele faz uma colocação. Se a justificação vem pelas obras, Cristo morreu em vão. Se eu posso fazer alguma coisa para ser justificado, por que Jesus morreu na cruz então?
Então a justificação é pela fé. Gálatas 3:11. Porque pela fé, porque pela lei, ninguém é feito justo perante Deus, pois o justo virá pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Então, queridos, o nosso trabalho é crer. Não adianta eu não crer em Jesus e tentar ser uma pessoa muito boa, tentar aceitar tudo. Não faz diferença. Está falando, é tão bonzinho, será que ele não foi para o céu? Ninguém vai para o céu pela bondade, vai para o céu pela fé. Foi como eu falei, o homem deu prova suficiente que ele não era competente para ficar no paraíso. Que o combinado era simples, não coma, ele comeu. A única coisa que ele não podia fazer, ele fez. Então o homem já deu prova disso. E para terminar, queridos, a base da justificação é a graça de Deus. Vamos repetir a definição de graça. O que é graça? É um favor que eu recebo Sem merecer. sem merecer. Eu não fiz nada para receber, mas eu recebo. Eu não tenho mérito para isso. Vamos ver alguns textos claríssimos sobre isso. Vamos lá. 1 Coríntios 1:30. Alguém? 1 Coríntios 1:30. Elisa. 2 Coríntios 5:21. O Elton. Romanos 3:28. No último texto, acha aí, vamos ler. Filipenses 3:9. Primeiro Coríntios 1:30, 2 Coríntios 5:21, Romanos também. Romanos 3:28. Isso, Romanos 3:28, depois Filipenses 3:9. Vamos lá então? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santidade e redenção. Então Jesus foi feito justiça. Jesus foi aquele que Deus transformou no motivo para sermos salvos. Qual a participação que nós tivemos nisso? Nenhuma. É graça, de graça, totalmente de graça. 2 Coríntios 5:21. O que não conheceu o que é pecado, por nós foi feito pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que não conheceu o pecado, foi feito pecado. Aí a gente faz uma brincadeirinha, no bom sentido, o quê? Quem devia não podia pagar. E quem podia pagar, não devia. O dilema era esse. Quem devia? O homem. Tem como pagar? Não tem. Quem podia pagar a dívida com Deus? Só Deus. Ele devia? Não. Então foi a necessidade de ter um homem que fosse Deus. Aí quem devia pagaria, quem poderia pagar, pagaria. Certo? Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé. Eu criei e pronto. Quer ver um exemplo disso forte e inquestionável? O ladrão na cruz. Se dependesse de obras, aquele homem seria salvo? Eu preciso constatar, o cara passou a vida, não vou exagerar, mas o cara passou o final da vida roubando, foi salteador, bandido. Na hora lá, ele falou: Jesus, lembra de mim? Quando pode parar isso. Jesus falou que: olha, meu filho, eu vou te deixar você descer da cruz, você vai entregar umas cestas básicas, fazer umas coisas boas, você ir para o céu. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje eu vou inaugurar o paraíso, uma nova fase, você vai comigo. Então aquele ali foi totalmente pela graça. Merecia o céu ele? Sobre hipótese nenhuma, não merecia, mas ele foi pela graça. Agora Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem de Deus pela fé. Então, que vem de Deus pela fé. Vem pela fé. É essa que é a justificação. Então, queridos, hoje nós vimos uma visão ampla da justificação. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar ou sobre a conversão ou sobre a regeneração. Esses assuntos que estamos vendo isoladamente
Se chama a ordem da salvação. O que é isso, pastor? É o que acontece quando alguém é salvo. Quando alguém levanta a mão para Jesus, o que acontece naquele momento? Ele é justificado, começa a santificação, acontece o complemento da regeneração e vem a conversão. São de 5 a 6 coisas que acontecem na hora que a pessoa levanta a mão para Jesus. A gente não vê. Por isso, é uma grande festa do céu. Quando uma pessoa se converte, olha o tanto, o mover que Deus faz daquilo. O interessante é como Deus trabalha constantemente. Primeiro, é o Espírito Santo que trabalha, não é isso? O Espírito Santo trabalhando. Através de um folheto, através de um convite, através de uma oração, através de um canto, o Espírito Santo ali. Começa a santificação e outras coisas mais. Amém, queridos? Na semana que vem nós vamos ver conversão ou Quando a gente terminar nosso estudo musical, hoje é dia de